Estamos agora na nossa terceira aula. Nós já tivemos a primeira aula sobre desenvolvimento de uma cultura, ou o que é ser intencional. A segunda aula nós falamos sobre temperamentos, nos conhecendo um pouco melhor os nossos filhos. E agora nós vamos falar sobre amor, sobre discernir que tipo de linguagem de amor os nossos filhos entendem e nós também falamos. E tudo isso é necessário para que a gente monte uma base boa de conhecimento e de um autoconhecimento, para que a gente tenha o desenvolvimento da nossa inteligência emocional, para que só depois a gente possa ser intencional na educação efetiva, na disciplina das crianças, que é uma dúvida muito grande quando nós falamos sobre educação de filhos, é a questão de como disciplinar, como ensinar, como tirar algo de ruim deles e colocar algo de bom, como corrigir essa criança. Mas para que a gente possa ser efetivo, ser positivo, ser intencional na disciplina, a gente precisa entender todos esses pontos que a gente falou até agora. Por quê? Porque a gente entende, de acordo com a Bíblia, que não existe disciplina sem amor e não existe amor sem disciplina. E isso a gente vai deixar muito mais claro na nossa aula só sobre disciplina de acordo com a Bíblia. Mas não tem como eu falar sobre disciplina de acordo com a Bíblia sem antes falar sobre amor. Porque a gente precisa pensar no coração de uma criança ou no seu coração como um tanque mesmo, sabe? Um reservatório de amor. Um reservatório onde vai estar contido o amor, o se sentir amado. Então, a partir do momento, quanto mais amado a gente se sente, ao receber um confronto, ao receber uma crítica, isso serve para mim, para você, quando a gente se sente amado por alguém e aquela pessoa vem e nos corrige ou nos aponta uma falha, a gente entende que aquela fala da pessoa, aquela correção que ela traz para nós é porque ela nos ama e ela quer o nosso bem. Da mesma maneira que a gente não recebe tão bem quando a gente recebe uma correção de alguém que a gente sabe que não nos ama, que não gosta da gente. Então a gente vai parar, a gente não vai ouvir tão bem, aquilo vai machucar muito mais, aquilo vai gerar dor, vai gerar rancor e vai machucar muito mais do que ajudar. Então, a gente entendendo isso, a gente consegue entender a importância de se sentir amado. E como pais, a gente precisa garantir que os nossos filhos se sintam amados por nós. Nós sabemos que amamos eles. Nós sabemos que a gente dá a vida por eles. Se for preciso, a gente morre sem pensar duas vezes. Mas será que os nossos filhos realmente se sentem amados por nós? E existe um problema muito grande quando a gente fala sobre a educação de filhos e na questão das emoções dos pais, e da saúde emocional dos pais, é porque muitos pais, eles precisam se sentir amados pelos filhos, porque existe uma ausência de amor muito fora, externamente. Mas a gente precisa entender, como pais e mães, a gente não precisa do amor dos nossos filhos, a gente precisa do respeito, da obediência e da atenção deles. Agora, os nossos filhos precisam se sentir amados por nós. Para que a gente consiga entender se os nossos filhos estão realmente se sentindo amados por nós, a gente precisa entender sobre linguagens de amor. A maneira como eu e você nos sentimos amados pode ser completamente diferente. É a mesma maneira como, e tudo isso é baseado no livro das 5 linguagens do amor, e a gente está trazendo esse livro aqui porque ele é incrível e ele ensina bastante sobre linguagens do amor. Então, são maneiras de se expressar e de receber amor. Então, existe basicamente 5 maneiras de você receber e expressar esse amor. Uma delas, e você vai receber aí no teu material, uma delas é o toque físico. Tem crianças, tem adultos que elas se sentem amadas quando são abraçadas, beijadas, afagadas, está fazendo um carinho, um cafunézinho na cabeça, enfim, toque físico expressa amor para elas. Então não adianta você dar presentes, não adianta você ter tempo se você não chega, não abraça, não beija. Então são crianças que elas estão constantemente falando, você nunca me deu um beijinho, e vai, ela chega, ela abraça, ela beija. Enfim, é uma maneira de
receber amor é com toque físico. Uma outra maneira são as palavras de afirmação. São elogios, é você falar, ai que lindo. Então são pessoas que elas se sentem extremamente amadas quando são elogiadas, quando são incentivadas, quando são valorizadas. Uma terceira linguagem de amor é atos de serviço. São pessoas que elas se sentem amadas quando você faz algo por elas. Seja lavar a roupa, seja lavar uma louça, seja organizar uma gaveta, seja, sei lá, montar uma mesa bonita para ela. Mas o teu serviço demonstra amor para ela. O quarto tipo de linguagem de amor são presentes. São pessoas que se sentem amadas quando ganham presentes. E é interessante quando a gente observa algumas crianças e a gente percebe que existe aquelas crianças que guardam todas as lembrancinhas de aniversário que ela viaja, ela guarda todos os papeizinhos de bombom, ela guarda o presente que você deu, ela guarda o papel do presente que você deu, porque o presente para ela não é só um objeto. O presente para ela é a demonstração, é guardar a demonstração de amor que ela recebeu. Então, tem crianças que o presente é algo que ela se sente muito mais amada. E tem algumas crianças e adultos, eu e você, que a primeira linguagem de amor dela é tempo de qualidade. É aquela criança ou aquela pessoa que ela se sente extremamente amada porque você deu tempo para ela. Então ela se sente muito doída quando você está do lado dela com um celular, quando você não está olhando no olho, quando você não está junto com ela, quando você não passa tempo, vai passear num parque, vai sair para tomar um sorvete junto, dar tempo para ela. Então são pessoas que elas se sentem muito amadas quando tem tempo com elas. E é muito interessante quando a gente observa as crianças e a gente percebe que as crianças geralmente elas precisam das 5, porque elas estão desenvolvendo sua linguagem de amor ainda. Então com as crianças a gente precisa ser intencional nesses 5 quesitos. A gente precisa ser intencional no tempo de qualidade que a gente dá, então separar um tempo para elas. A gente precisa ser intencional em presentes, ou seja, uma vez por semana a gente voltar do trabalho, passar, comprar um bombom, fazer algo, trazer uma lembrancinha, trazer algo que vai marcar, que vai mostrar para ela que você lembrou dela durante a semana. Não precisa ser nada caro, não precisa ser nada que vá demandar muito dinheiro, mas só algo que mostre para ela que ela foi lembrada e você traz uma lembrança. Crianças, a gente vai demonstrar amor para elas também através de atos de serviço, fazer uma comidinha gostosa, talvez um dia arrumar a caminha de uma maneira diferente, deixar talvez uma gaveta bem organizada, para que ela veja que a demonstração de amor também ela é expressa através de atos de serviço. Toque físico, então dá beijinhos, dá abraços. Tem crianças que gostam mais, tem crianças que gostam menos, mas é importante ter esse toque físico, principalmente na geração que a gente vive hoje, que é uma geração tecnológica, que ela se sente muito só, ela tem muita tecnologia, mas tem pouco contato físico. Então, como é importante ter esses toques físicos com as crianças, de abraçar, de fazer um afago, de dar uns beijinhos. E nós temos 2 filhos, o Matheus e a Bianca. Matheus tem 11 anos e a Bianca tem 7 anos. E é interessante quando a gente começa a ser intencional em demonstrar amor de maneiras diferentes, eles percebem. E uma coisa que algum tempo atrás o Matheus falou que ele faria quando ele fosse pai, ele falava, eu vou ensinar a minha esposa a fazer a mesma coisa com os meus filhos, é que desde que eles são bebês, antes de dormir, na hora que a gente coloca eles para cama, a gente dá, acho que é de 11, sei lá, 12 beijos, eles contam quantos beijinhos, e é tipo um mini ritual de beijinhos e carinhos com eles. Então a gente fala, mamãe te ama, papai também, tenha uma boa noite e durma bem. E daí a gente dá vários beijinhos no nariz e eles ficam contando e às vezes eles falam, ai, faltou um, ou ai, nossa, hoje eu ganhei 29, hoje eu ganhei 30. E isso faz com que se marque positivamente a mente das crianças. Então, a demonstração de amor, a demonstração, ou ter tempo de qualidade, ou fazer um ato de serviço, a demonstração, seja de qualquer maneira, a demonstração desse amor vai marcar positivamente a memória das nossas crianças. Então, quando a gente fala sobre linguagem de amor, eu quero deixar também bem frisado aqui o marcar positivamente, porque marcar negativamente a gente vai marcar.
talvez a gente vai falar algo que vai machucar, talvez a gente não vai conseguir dar atenção no momento que elas precisam de atenção. Por isso que a gente precisa ser intencional em marcar positivamente a memória deles, para que eles lembrem da infância, para que eles lembrem talvez da adolescência, em momentos que você e eu, nós fomos intencionais em demonstrar amor e aquilo marcou a infância. Então, o Mateus, ele está saindo da infância, ele está indo para a adolescência, e quando a gente pegou, o que marcou para você a sua infância? O que foi mais legal da sua infância? O que você lembra de gostoso da época que você era criancinha até hoje? E ele fala do boa noite, do mamãe te ama, papai também tem uma boa noite e durma bem. Então, os beijinhos de boa noite trazem para ele uma boa lembrança da infância, e isso é muito bom. Por quê? Porque no dia que ele pensar em ter filhos, ele vai lembrar de como é bom ser filho e como é bom ser pai e mãe, porque aquilo trouxe uma boa memória para eles. Então já vai pensando aí, se você já tem filhos, já vai pensando em coisas que você pode fazer de uma maneira intencional, marcando toda semana, fazendo algo que vai marcar a memória deles positivamente. Então, que Deus abençoe. Até a próxima aula.